Olá, seja muito bem-vindo a Muito Mais Seguro, podcast da Sustentare Seguros. Eu sou o Rogério Oliveira, CEO da Sustentare, e também com a Ana Júlia Matos, gerente comercial, que vai conduzir esse podcast junto comigo. Fala, parceiro Sustentare, tudo bem com vocês? Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast, Muito Mais Seguro, podcast da Sustentare Seguros. Estou aqui hoje com duas pessoas muito especiais, Ana, que sempre me acompanha, e o Charles. Ana, conta aí um pouco para nós, um pouco sobre o Charles, antes de ele se apresentar aqui e contar toda a história de vida dele para nós. Fala, parceiro Sustentare, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. E olha só, Rogério, a gente está chegando na finalização da nossa primeira temporada. Então você que acompanhou a gente até aqui, esse é o penúltimo episódio da nossa temporada. Vamos finalizar a temporada com um convidado. Vocês vão assistir o próximo episódio, mas é um episódio... Vai ter uma surpresa aí no final, então vem com a gente para vocês entenderem o que a gente está falando. E estou aqui hoje com o Renato, só que ninguém conhece ele como Renato. Eu não o conhecia como Renato. Estamos aqui com a nossa unidade de Blumenau, Passo Manso, com Charles Renato Conte. Charles, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Que bom ter você conosco hoje. Obrigada por ter topado estar aqui. Obrigada pela viagem que você fez para estar aqui conosco. E eu queria, antes de passar a palavra para o Charles, contar uma coisa para vocês que eu descobri aqui no roteiro, um pouco agora antes de iniciar o nosso episódio, porque a Fernanda preparou o roteiro pra gente e tá aqui, ó. Um pouco da trajetória do Charles, desde o início em 1986, como estafeta até o momento atual na Sustentare. Charles, conta pro pessoal, porque eu não sabia, eu descobri com você o que é uma estafeta e como que você iniciou, então, no mercado de seguros. Seja bem-vindo. Pô, Ana, e aí tu me entrega a minha idade, né, Ana? Então, também quero agradecer o convite, né? Eu fiquei muito feliz aí do convite. E estamos aqui. Estafeta, para quem não sabe, é office boy. Office boy, o famoso office boy. É que nem aqueles apartamentos, né? Que é loft, JK. Eu não conhecia JK também. Tem um monte de termo e é a mesma coisa, assim, né? Estúdio. Qual é a diferença entre eles? É tipo o estafeta e o office boy. Os nomes vão mudando com o passar do tempo. Foi o nome técnico que colocaram para office boy, né? Office boy era das ruas. Então você inicia sua trajetória, então, como office boy. Isso. Certo? E aí conta pra gente, como é que foi desde lá do início? Foi bem engraçado quando eu comecei, eu tirei minha carteira de trabalho. Eu e mais um amigo fomos correndo a todas as ruas, todas as lojas da Rua 15, lá, que é a rua central de Blumenau, pedindo, a gente está procurando emprego, 14 anos, né, louco para ter um dinheirinho. E eu caí numa seguradora lá. Soube que tinha uma vaga, fui lá, fiz o teste e acabei passando lá no teste e me contrataram. Então, comecei como office boy, depois fui para a área de malote e fui operador de telex. Também estou entregando de novo a minha... Telex eu já conhecia, já. Mas tu que operava? Eu que operava o telex. Eu não conhecia, eu conhecia pessoas que já me falaram do telex, mas não ninguém que operou o telex. Telex era o e-mail de hoje, né? A gente se comunicava com a Funenseg na época, que enviava os DPVATs, os processos DPVATs por telex lá para eles. Olha só. Tá, mas telex não é tipo um código Morse, assim? Sim, exatamente. Enviava uma apólice dessa maneira. Era só os números e CPF, os dados da apólice para eles lá e ficava registrado. Depois ia por uma lote a parte física, mas para antecipar as coisas ia tudo por telex. Então é o antes do fax. Exatamente. Caramba. Comunicação de transporte também, tinha diversas outras coisas. Mas o que eu me recordo mais é a parte do DPVAT, assim, que tinha muito. Quantos anos de seguro? Sabe de cabeça ou tem que fazer a conta? Eu comecei em 86, né? Então já vai dar 40 anos ano que vem. 40 anos. Mas assim, uns 10 anos eu fiquei mais na parte administrativa, né? Parte financeira, caixa. Na época tinha caixa nas seguradoras. Blumenau era a maioria das sucursais eram em Blumenau, então a gente lá ficava servindo todas as filiais do estado, parte do pessoal que tinha despesa de viagem. Então os caixas eram
concentrados nas matrizes de Blumenau. Charles, uma coisa que eu sempre quis saber, de repente tu sabe me dizer essa resposta. Na grande maioria dos estados, as seguradoras ficam na capital. Sim. E Santa Catarina não, fica em Blumenau. É. Por que disso será? Então, isso... a gente sempre comentava isso. Na capital tinha só as filiais e Blumenau virou o polo, né? Os diretores estavam todos lá. A Sul América, na época dela mesmo, que tinha um automóvel, tinha os diretores lá, né? Tinha o seu Antenor Vasselay, que é uma sumidade lá em Blumenau, diretor da Liberty, né? Da Paulista na época. Então, acho que foi estratégico lá, mais pelo mercado pujante, muitas empresas. Então, Florianópolis era mais é ainda, né? A parte turística. Então, as seguradoras meio que colocaram as matrizes lá, né? As sucursais. E toda a tua trajetória profissional foi em seguro? Chegou a dar uma Seguro. derrapada em alguma coisa Seguro. ou o vício pegou? 2015, quando eu estava numa corretora, depois a gente pode... Eu estava numa corretora, eu saí e fiquei numa locadora por 1 ano, mais ou menos. Aí me chamaram de volta para a corretora. Eu já passei por isso também. Eu saí para ir para um outro lugar e quando me chamaram eu voltei. Exatamente. Fui dar uma olhadinha como é que era outra coisa e voltei pro seguro. Que é uma cachaça, né? Não tem jeito. Todo mundo diz isso, né? Tá, então você entrou, ficou um pouco mais ali na parte administrativa por uns 10 anos. E aí depois, em 92 eu saí da Liberty, né? A Paulista, e fui para Porto Seguro. Aí lá sim eu comecei a trabalhar na área técnica, cálculo de apólice, usava PR, calculava na mão. Depois tive uma maquininha, um Porto System lá da Porto, e foi para os disquetes, enfim. Quando eu entrei na Porto em 92, tinha uma máquina que era um terminal para todos os funcionários usar, cada um usava. Era bem complicado. Assim. O pessoal brigava para Brigava. Queria acessar alguma coisa de sistema, tinha que pegar a fila para... Caramba. Vai lá comer um X que eu te pago pra tu liberar para mim. E aí, na Porto, tu foi na tua trajetória ali, foi nessa parte de cálculo, chegou a ser comercial? Sim, não? Como é que daí foi? Depois da área técnica, eu fui para a área comercial, fui gerente de contas, trabalhei em Joinville, trabalhei em Criciúma, trabalhei em Florianópolis um tempo, e saí da Porto, isso foi em 2000 e... As Torres Gêmeas foi 2001. 2001. Então, eu me lembro disso, daí eu saí da Porto nessa época. Olha que marca. Uma curiosidade, quase todas as pessoas sabem aonde estava quando aconteceu o desastre das Torres Gêmeas. Eu não sei. Eu já vi um estudo falando que as situações dessas de gravidade, que tem repercussão mundial, normalmente as pessoas sabem onde elas estavam. Eu estava na escola. Eu lembro que botaram a TV pra gente assistir o que estava acontecendo. Isso. Eu tinha saído uma semana antes da Porto. Tava em Curitiba, na casa da minha irmã, assistindo TV e tava vendo... Normalmente marca muito, assim. Então isso agora, esse marco aí de ter saído da Porto, eu me lembro. Aí logo, em 2001 mesmo, eu entrei daí na Indiana. Da Indiana, daí eu fiquei uns 3 meses, fui para Tóquio. Aí da Tóquio eu fiquei uns 6 meses e a Porto me chamou de volta, daí para gerenciar Blumenau. Aí eu fiquei como gerente de filial em Blumenau. Desafio bem maior. Blumenau, que é maior regional, provavelmente, do estado. Maior regional do estado. E aí, na época, eu fiquei mais uns 3 anos como gerente lá. Depois se juntou a Porto e a Azul, na época, né? Tinha um escritório da Azul e da Porto. Juntaram, Eram separados. Aí a Porto comprou a Azul, né? A AXA, na época. Era a AXA. Aí... virou Azul depois que a Porto comprou. Então, juntou todos os comerciais e eu fui gerenciar em Joinville. Daí eu fiquei como gerente em Joinville, lá, abri a filial lá. Conta pra nós, em que momento decidiu sair do mundo segurador e passar a ser corretor? Isso foi uma decisão fácil? Não foi. Eu tive problemas com o diretor da Porto aqui em Santa Catarina que entrou. Eu estava descontente também, chegamos num acordo. E daí eu saí da Porto e fiquei meio assim, sem saber o que fazer. Fiquei, vou tirar uns 3 meses aí sem fazer nada, ver o que eu vou fazer da minha vida. E aí um amigo meu, que era até o Auri, que é o diretor lá do sindicato hoje,
Falou assim, olha, tem um corretor ali em Brusque que ele perdeu lá o braço direito dele, ele tá enrolado, precisa de alguém para dar uma ajeitada na corretora. Aí eu disse, vou lá conhecer como é que é esse mundo, porque a gente que tá como comercial, tá ali visitando os corretores, tu fala assim, vamos vender vida, vamos vender isso, só que é fácil eu falar, né? Agora, eu tá do outro lado ali e fazer as coisas, eu disse, vou lá ver qual que é, vou ajudar ele no que eu puder. Aí eu fiquei uns 3 meses trabalhando lá com ele, né? Ele até é falecido agora, da Oriento Corretora. Fiquei lá uns 3 meses, e aí o Arthur, que estava na Fênix na época, me chamou... Fênix não, na Confiança. Sim. Trabalhei na Fênix, né? O Arthur me chamou, disse, tu não quer... Tô precisando de um comercial aqui. Daí eu fiquei aquela coisa de tu não sabe, o corretor, tu não sabe, tu tá acostumado com o teu vale-refeição, né? O salarinho todo mês na conta. Disse, vou voltar para a área comercial. Mas nessa eu já estava fazendo curso de corretor, né? Quando o Arthur me chamou, Arthur, tô fazendo curso de corretor, mas isso não te impede de trabalhar na seguradora. Então eu fui lá trabalhar com o Arthur. Eu fiquei 3 meses lá. Aí vem um outro corretor e disse, pelo amor de Deus, vem trabalhar comigo, eu preciso ajeitar minha casa, não sei o que, tá tudo uma bagunça. Aí ele me ofereceu um valor legal, eu disse, vou trabalhar com ele também. E ali começou a desenvolver. Nessa corretora, eu fiquei analisando a carteira dele e ali só para entender um contexto, quando eu comecei a realmente ser corretor, eu trabalhei na carteira dele e lá ele atendia uma concessionária. E nessa concessionária, eu olhando as apólices, muita apólice cancelada, reemitida, comecei a ligar para os clientes. E o cliente, não, eu paguei à vista, não sei o quê, e falando para mim, paguei à vista. E olhando as apólices canceladas, fomos ver a menina que estava dentro da concessionária, estava cobrando à vista, e às vezes parcelava alguma coisa, mas não pagava, começou a virar um bolo de neve, enfim. Resumindo a conversa, ela tinha feito um rombo lá de mais de 200 mil reais. Meu Deus! Tinha clientes que já há 3 anos renovando, que ela pegava o dinheiro e não emitia a apólice. Quando eu trabalhava com seguro, vendendo no dia a dia, eu já me deparei com algumas situações do tipo, tu transmitir a apólice e dar que o bônus não existe. E aí tu vai ver, o seguro estava cancelado por falta de pagamento, e tu questionava o cliente, ele, não, mas eu paguei à vista. Como é que tá cancelado por falta de pagamento? Ele pagava à vista para a corretora, não para a seguradora. A corretora não repassava o dinheiro para a seguradora. Ele perdeu lá o seu bônus 8, 9 não, na e época. O pior é assim, Rogério, era uma como é que é? Uma coisa tosca, assim. Ela tirava uma cópia de uma apólice, montava assim por cima, nem editava. Ela pegava o nome da pessoa de um orçamento, copiava em cima, fazia uma fotocópia daquilo tudo torto. E o cliente pegava assim. É que lá em Blumenau, até eu tenho ainda muitos clientes que chegam e pagam em dinheiro. Não pegam o recibo, eles simplesmente... agora eles falam assim, me dá teu Pix. Eu não gosto disso, porque pode acontecer de eu esquecer de pagar, enfim, alguma coisa pode acontecer. Mas eles têm muito essa confiança de te entregar o dinheiro na mão. Então ela aproveitava isso, estava por trás de uma concessionária, a pessoa estava lá dentro da concessionária, né? Sim. Então ela se aproveitou disso. Então eu fiz todo esse meio de campo com esses clientes que foram lesados. E aí no final, o dono da concessionária viu o meu trabalho lá dentro, nesse episódio, e chamou, vem cá, tu não queres montar uma corretora junto com a gente aqui na concessionária? Então daí eu saí da corretora que eu estava e montei a corretora junto com o proprietário da concessionária. E aí começou a minha história realmente como corretor em 2011. Então em nenhum momento teve assim, olha, vou sair da seguradora e vou virar um corretor. Não. As coisas foram acontecendo. Foram caindo. Por que eu te pergunto isso? Porque eu, por muito tempo, via os comerciais das seguradoras com um monstro de um conhecimento de produto. Eu sempre pensava, nossa, por que esse pessoal não abre a sua própria corretora? E aí, hoje, estando aqui atualmente como CEO da Sustentare, eu me coloco um pouco no lugar deles, porque assim, tendo dinheiro caindo na conta garantido todo mês e tudo mais, te dá uma insegurança de tomar essa decisão de ser CLT e passar a ser um PJ e fazer, porque tu não sabe se no mês que vem tu vai conseguir vender ou não. Então, na época, para mim, era muito fácil
exclusivamente como corretor vendendo, olhar para esses caras e falar assim, cara, eles têm um potencial gigante para conseguir vender e tudo mais. Mas agora estando do outro lado, mesmo já tendo passado, e sei que não vou morrer de fome se eu voltar a ser corretor, mas a questão da segurança ali de todo mês ter o ganho garantido, acho que acaba limitando as pessoas de tomar essa decisão de empreender. Sim. Né? Então, assim, quando tu estava na seguradora, talvez tu nunca nem tinha parado para pensar de ser corretor. E aí eu te faço a pergunta, tu voltaria a trabalhar em seguradora? Ou não? Não. Hoje eu converso com alguns pares, alguns que da minha época ainda estão lá, eu não serve mais para mim esse mundo corporativo das seguradoras. Mudou muito da época que eu trabalhava. Mudou bastante. Essa é uma dúvida que eu tenho. O que para você mudou mais? Porque você passou de comercial, passou a gerente de regional. O que hoje, né, na posição de corretores, sendo atendidos pelos comerciais e tendo contato com o gerente de filiais, o que para você mais mudou do que você desempenhava lá atrás do que hoje é desempenhado nas seguradoras? Assim, eu vejo hoje que as seguradoras elas estão muito voltadas quase que um banco já. Né? Hoje, os produtos, muito produto para um comercial lidar. Tanto que algumas têm agora os especialistas. Eu ia falar generalista, não, é o especialista. Então, eles têm os especialistas. Então, mudou bastante. A cobrança é muito maior que na nossa época. Né? Quando eu era comercial, era automóvel, residencial e o vida, basicamente. A Porto tinha isso aí. Hoje, eu acho que se perdeu muita autonomia também, né? Não, isso... O comercial, às vezes, tem que, vamos supor, a pessoa tinha que pedir um guincho, alguma coisa assim, ou uma assistência à residência, tu dava de cortesia, tu tinha como dar, o comercial tinha na ponta, eu ligava na central, eu falo mais pela Porto, né? Ela tinha uma autonomia muito grande nisso aí. Hoje em dia, tu não consegue mais nada. O comercial hoje é um... Ele te dá um apoio moral, basicamente. Liga lá, vê lá, te dá o caminho. É uma coisa que eu digo hoje, o comercial para mim, ele precisa me atender quando eu ligo para ele. Se eu vou ligar é porque realmente eu preciso dele. Né? Não, o comercial hoje para me visitar não vai fazer muita diferença. Eu não preciso da visita comercial, eu só quero que quando eu preciso falar com ele me atenda. Por falar em visita, só te cortar, né? Você trabalha home office hoje, né? Home office. Então, a gente teve aqui alguns podcasts passados que a gente pegou entrevistados que ele falou assim, nossa, eu assisti o podcast do Roger, o Roger saiu do escritório para home office. Acho que eu vou para home office também. E eu acho que ele até já foi, né, para home office. Indo. Eu vi ele, que ele falou disso. Ele estava repensando, Ele estava repensando. Então, é aquela questão de que tu tá vendo o outro fazendo, tu também consegue ir lá e fazer. Então, alguns já falaram assim, mas tu não vai querer ter uma porta. Acho legal ter o logo da corretora, enfim, mas isso não vai me fazer vender mais, por não ter o capricho de eu ter uma porta aberta. Eu vou ter um custo maior e não vai... Eu sempre tinha um diretor que ele falava, tu queres fazer esse investimento, mas quanto que isso vai me voltar em proposta de seguro? Então eu não vejo, posso estar errado, mas eu não vejo que uma porta aberta vai fazer eu vender mais. Não vai ter aquela pessoa que vai estar passando, uma corretora de seguro, eu vou fazer um seguro aqui. Acordei hoje, preciso de um seguro de vida. Exatamente. Eu não sei. Eu acho que que hoje em dia não faz essa diferença. Tanto que quando eu preciso, um cliente quer conversar pessoalmente, ou eu marco na concessionária, ou eu vou na casa da pessoa, para mim é bem tranquilo de ir. Então, e dificilmente eu vejo alguns pares aí que tem escritório. Eu pergunto, mas quantas pessoas que vão no teu escritório? No mês aí vai 1, 2, 3. Quando vai, né? Eu acho que cada lugar é uma realidade, né? Cada um, lá em Blumenau não tem esse giro de pessoas. Até quando a gente já tinha escritório da seguradora, ia poucos corretores também, já os corretores não vão mais. Até porque quando em grandes cidades, estacionamento é um problema, né? Exatamente. Tirar o carro da garagem, pegar um trânsito até lá, achar um lugar para estacionar, descer e ir até... Eu entendo que talvez uma cidade do interior, pode ser que tem aquele que quer ver, né? Quer conversar, quer tomar um cafezinho, possa fazer a diferença, mas assim, Blumenau não faria diferença nenhuma. Eu imagino que aqui em Porto Alegre, ainda por ser uma metrópole, pior ainda, né? Da pessoa ir até... Só o deslocamento para chegar até o escritório. Eu, por exemplo, eu uso muito Uber aqui em Porto Alegre.
E aí, acho que há umas 2 semanas atrás, eu tinha uma reunião com uma seguradora que acabei me passando no horário e eu fui de carro, rapidinho, pra poder chegar rapidinho. Bateram no meu carro. Aí eu falei, por que eu não fui de Uber? Então essa questão do deslocamento tem mais esses riscos envolvidos também no meio do caminho, né? Que pode acontecer. Então é complicado. Charles, então lá em 2012, você de fato abre a corretora, né, na concessionária e inicia. Quando que a Sustentare entra na sua vida? Você já conhecia o Arthur, então? Isso, né, da época da confiança, mas vocês mantiveram contato? Você sabia da existência da Sustentare? Em que momento a Sustentare acontece pra você? Ele vinha me assediando já há um tempo lá. Logo que ele entrou, eu acho que ele foi um dos primeiros que ele deve ter ligado. Eu disse, Arthur, não quero saber disso. Deixa eu aqui na minha vidinha, aqui com a minha corretora, que eu tô feliz. Só que daí ele, acho que ele veio com o Marcos. O Marcos era o responsável na época. Aí um belo dia eu tava lá na concessionária, chega ele, ele me ligou, tô indo aí com o CEO da Sustentare, quer te conhecer. Então vem aí. Então sentou lá e conversou. Disse, olha, a gente tem essa oportunidade aqui de tu ganhar mais dinheiro, né? Aquela história de eu ter mais seguradoras, né? Que na verdade, corretor menor trabalha com poucas seguradoras, então tem um leque maior, não vai ter alguém te cobrando de tu ter que botar produção para continuar ativo. Eu disse, tá bom, vamos cadastrar aqui. Então, assim, eu na época que eu estava lá, isso foi 2018, eu acho. Eu não tenho bem certo a data que eu assinei o contrato. Foi 2018. Então, eu fazia alguma coisa. Eu tinha a corretora lá, que era a concessionária, e fazia alguma coisa pela Sustentare. Assim, quando conseguia um desconto, ou estava difícil de fechar o negócio, eu fazia pela Sustentare. E aí veio a pandemia, 2020. Eu estava meio desgostoso com o pessoal da concessionária, porque eu não me metia em vender carro, só que eles queriam se meter como vender seguro. Então, deu aquele lockdown, todo mundo saiu, fui para casa, fiquei pensando, falei com a minha esposa, eu vou sair e vou tocar sozinho. E aí eu falei pro Arthur, vamos mudar tudo aqui, eu já tenho minha corretora aqui. Daí eu cancelei aquele contrato que estava na minha corretora anterior e fiz um novo, acho que foi 2020, aí eu comecei 100% na Sustentare. Aí logo no outro ano a gente ganhou lá, foi para Prata, fomos viajar. Sim. Voltei com a Covid. Eu ia dizer, tu tem que contar essa história aí, Charles. E eu contando, pode ser só dizer, mentira, mas deu uns perrengues, mas também se divertimos bastante. Se divertimos. E foi engraçado, assim, que aquele prêmio, eu não sabia das estrelas, não sabia de nada, estava produzindo. Um belo dia chegou o Arthur lá, quero te fazer uma surpresa. Daí ele veio com aquele cheque, já ganhasse. Mas eu ganhei o quê, querido? O que é isso? Pô, tu ganhou a viagem, tu mudou de categoria, veio com a plaquinha. Pô, aquilo foi muito legal. E foi pra onde a viagem? Foi para Natal. Então conta pra gente. Natal que não era bem Natal, né? Era um pouco afastado. Eu já fiquei sabendo que o hotel era 5 estrelas, que era... deu uns perrengues. Pobre quando ganha alguma coisa. A gente saiu daqui, né? Aí chegamos em São Paulo. A gente se encontrou em São Paulo. São Paulo, todo mundo se encontrou lá em São Paulo. A gente saiu de Santa Catarina, aí chegamos em São Paulo, fomos a Recife. Aí Recife, estávamos dentro do avião. Daqui a pouco, cancelou o voo porque um avião no aeroporto de Natal tinha trancado a pista. Furou o pneu e ficou na pista. Cancelaram tudo. Daí voltamos, né? Ficamos lá esperando, não vai ter voo, aí tivemos que ir de ônibus. Então, tem um ônibus para vocês de Recife até Natal. Meu Deus. Uma coisa que era meia hora pra gente sair de Recife até Natal foi 4 horas, né? E eu tentando ajudar, só piorei a situação. Tem uma parte que é o seguinte, todo mundo no micro, vamos embora. Todo mundo feliz, viagem pela frente. Só que o nosso hotel, ele não era bem em Natal, era uma praia um pouquinho antes, assim, que era mais afastada. E aí eu olhando no Google Maps, falei, gente, vamos descer aqui, pra gente não precisar ir até o aeroporto e depois voltar. E aí a gente pega um Uber e tá tudo certo.
Tá, todo mundo topou, animado, descemos na beira da rodovia. Aquela monteira de mala. Quem diz de a gente conseguir Uber na beira de uma BR pra poder ir pra um lugar, tipo, deserto, assim. Aí bateu um desespero. O assim, lugar onde a gente já tava já era deserto. Acho que tinha um mercadinho que tava fechando. E nós lá, pelo amor de Deus, cadê o Uber? Era umas 10, 11 da noite, assim. E aí chamava o Uber, caía, né? Caía a chamada. Aí eram todas as propostas na mensagem pros motoristas, pelo amor de Deus, vem nos pegar. A viagem já começou com bastante emoção. Era meia-noite, né? Chegamos no hotel. Legal, vamos tomar uma. Tudo fechado dentro do hotel. O hotel era open bar, all inclusive, mas devido à pandemia tava com restrições. Vamos dormir de bico seco. Bico seco e fome. Não, eu acho que no final, de tanta gente pedir, fizeram um sanduba para cada um lá, pra gente não dormir. Mas no outro dia depois foi alegria. Aproveitamos muito aí, foi muito legal. Foi maravilhoso. A troca que teve com o pessoal, eu que estava recém lá, não sabia muita coisa. Então, essa troca assim, com o pessoal eu acho muito interessante. Eu vou em todas as convenções porque tu conversa com o pessoal. Né? Às vezes tu sabe, a minha dor às vezes é o remédio que a pessoa tem, entendeu? Então, acho muito interessante. Eu aprendi muito. Só que eu vim com... Eu e a minha esposa viemos com uma Covid de lá. Ainda voltaram com uma Covid de presente. Acho que foi no aeroporto, porque ninguém mais, né? Ninguém teve, só eu e ela, né? Acho que ali em Florianópolis, sei lá onde é que a gente pegou aqui. Mas a tua esposa ficou bem complicado. Eu fiquei bem assustado na época. Ela ficou 7 dias entubada. Caramba! E naquela época, quem entubava foi bem... Sim, ainda sem vacina, antes das vacinas ainda, eu acho. Foi antes. Na verdade, estava saindo a vacina, só que como ela estava gripada, ela não conseguiu tomar a vacina. Poxa. Na época. E aí a gente foi viajar. Eu me lembro ainda que a gente veio tossindo quando a gente desceu em Florianópolis, pegamos o Uber, daí eu dei umas tossidas, daí eu falei até pro motorista do Uber, não se preocupa que não é Covid, tá? E com certeza já era. Coitado do motorista. Charles, mesmo jeito que eu te perguntei ali antes se tu tinha intenção ou por que não voltou a trabalhar com as seguradoras, eu te faço a pergunta e seja bem sincero. Uhum. Pensa ou já pensou em deixar de trabalhar com a Sustentar e voltar a ter a tua própria corretora? Não que tu tenha deixado de ter a tua própria corretora, mas tipo assim, vou trabalhar sozinho direto às seguradoras? Não. Nesse momento, não. Para mim tá sendo de grande valia e a Sustentar não querendo, como é que é, puxar a brasa, né, como diz outro. Mas para mim tá legal, assim, tô gostando de trabalhar a maneira que tem, então a estrutura toda que eu tenho a meu dispor aqui me ajuda bastante, tanto que hoje eu trabalho sozinho praticamente. O Arthur agora que veio a somar, né? Mas até então eu trabalho tranquilo sozinho, né? Não tenho a produção gigante que muitos têm aí com diversos funcionários, mas a estrutura que a Sustentar hoje me proporciona, tanto de marketing, quando as meninas, quando eu preciso, sempre estão à disposição. Então, para mim, hoje não teria o porquê de eu sair fora e começar tudo, arremar de novo. Até a gente sabe como é que estão as seguradoras hoje. Eu não tenho uma produção também para ter todo esse leque de seguradoras, todos os produtos que hoje a Sustentar me proporciona. Então, eu não penso nesse sentido. O Charles está sendo um pouco modesto, tá? Ele já é uma unidade diamante na Sustentar, tem um volume de produção importante. Muito modesto. Quem está escutando diz assim, o coitado deve fazer 2 apólices por mês. Mas que, na verdade, até eu me sinto até orgulhoso, porque de eu estar nesse nicho agora, que eu até... É aquilo que eu falo, eu estou produzindo, mas eu não acompanho muito aquela questão. Agora que eu comecei a olhar mais a questão da pontuação, das estrelas, enfim. Sim. Mas eu não me importava muito, eu queria produzir e ter o meu ganho, enfim, eu foco muito no meu ganho mesmo, realmente, né? Hoje, não foco muito nesse tipo de campanha. A gente, você viu os episódios anteriores, você viu que a gente já recebeu diversas unidades aqui, eu digo diversas unidades em diversos formatos também. Sim. Maurício, que tem o
escritório que agora está pensando em ir para home office, o Roger e a Thaís, né, que fizeram também essa transição. Recebemos o Rodrigo, que está iniciando agora conosco agora, mas que também já tem uma bagagem anterior de corretagem, né? Mas talvez para um corretor ainda que não é sustentável ou para alguém que está querendo aí mudar de profissão e entrar no mercado. Como que funciona o dia a dia de uma corretora, sendo você trabalhando sozinho? Cotação, prospecção, como é que funciona a rotina da sua unidade, Charles, hoje, isso considerando antes da entrada do Arthur, que hoje vem a somar na sua equipe? Uhum. Hoje, o que eu faço hoje, o meu dia? Chego, primeira coisa, eu abro o Corp e vou olhar os aniversariantes. Então, eu ligo para cada um, eu não mando mensagem, eu tô ligando. Assim, isso aí me deu um retorno muito grande, assim, tem alguns que falam assim, poxa, que diferente, eu só recebo mensagem, então eu pego os aniversariantes do dia e ligo. Final de semana também, para não passar, eu ligo no dia do aniversário. Então, a primeira coisa que eu faço é os aniversariantes do dia. Hoje eu não fiz porque estava na estrada viajando. Mas eu não vi ninguém que fez primeira novidade, eu ligo para todos eles. Então, isso aí dá um retorno, porque assim, eu vejo muito essa questão do relacionamento, né? Então, a gente só liga, às vezes o cara diz, pô, o cara vai me ligar só para me tirar dinheiro. Então, ou para falar que a parcela não foi paga. Só quando tem um pepino. Ou eu falo com ele só quando tem um pepino. Então, eu achei interessante ligar. Eu vi isso em algum lugar, que uma pessoa falando que ligava. Disse, pô, eu vou começar a fazer isso. E realmente me dá um retorno muito legal. Se as pessoas ficam bem contentes de ligar. Sim. Porque é diferente. A pessoa, geralmente tu recebe um WhatsApp, parabéns, né? A gente até tem no nosso sistema para mandar. Mas eu ligo e dou os parabéns para a pessoa. Que legal, baita iniciativa. É interessante. Muito. E depois assim, os cálculos, né? Eu não sou uma pessoa de sair prospectando. Hoje os clientes, cai tudo para mim. É indicação. Eu não é o meu perfil sair, prospectar, enfim. Lógico que se eu estou numa roda de amigos, a gente acaba oferecendo, mas eu não faço isso. Hoje a maioria dos meus clientes é indicação. Indicação, assim, eu acho que eu tento fazer o melhor possível no meu trabalho, né? Atender quando precisa realmente, a gente está ali presente para atender o cliente. Então eu me boto sempre à disposição, né? Eu acho que os corretores que querem hoje ter uma carteira longeva, corretores, os clientes fiéis, eu acho que o atendimento na hora do sinistro é o principal. Tu tá presente quando ele precisa. Não é aquela, vou ignorar. Eu abri o sinistro, agora eu vou ignorar. Vou deixar a pessoa largada. Né? Então tem que estar ali acompanhando. Não, o carro, liberou o carro, ok, liga para o cliente, ó, tá liberado teu carro, agora é oficina, qualquer coisa só me liga, enfim. Eu procuro dar esse atendimento, então é aí que vem as indicações. O cliente é bem atendido, então... Inclusive pro terceiro também, né? A gente vinha no caminho para cá e o Charles estava comentando de um atendimento de um terceiro que tá tendo uma certa dificuldade lá, mas inclusive o atendimento pro terceiro também, que é um ponto interessante, né, Charles? Porque muitos corretores deixam de lado essa parte, né? Cuidam ali do segurado, dão atendimento e deixam o terceiro de lado. E pode ser uma oportunidade também, né? Sim, o terceiro, eu que abro sempre o sinistro do terceiro, nunca deixo ele abrir. Eu é que abro, a não ser que ele diga, não, eu tenho o meu corretor, então eu prefiro que meu corretor abra, mas senão eu faço todo esse processo. A partir do momento que o cliente bateu, me passa o telefone do terceiro, a partir ele não vai se incomodar mais com o terceiro, ele vai falar direto comigo. Então, procuro dar esse atendimento, procuro passar isso pro Arthur, né? Como ele está começando nessa área, então, digo, o atendimento é o principal, é a chave do sucesso da corretora de seguros. Eu pela primeira vez estou tendo a visão de ser atendido como um terceiro. O corretor da pessoa que bateu em mim, toda semana me chama. É que eu não tive tempo de ir na oficina ainda fazer o orçamento. Ele já me chamou umas 2 ou 3 vezes. E aí, tá com alguma dificuldade? Eu vi que o teu processo de sinistro não andou. Tá precisando de alguma coisa? E eu, não, tá tudo certo. Só não consegui ir na oficina ainda. Te dou uma posição semana que vem. E assim eu vou enrolando, coitado. Mas não é porque não tem tempo mesmo. E aí, ele tá fazendo um trabalho tão bom como corretor para o terceiro, mesmo eu não tendo pago comissão para ele através de ter comprado nada dele, que se eu não tivesse um outro seguro, possivelmente eu iria cotar com ele no momento da renovação, né? Sim. Então, acho que esse atendimento ao terceiro é um diferencial também.
é mais uma pessoa falando bem de ti, né? Exatamente. Talvez ele não faça, mas ele vai dizer, fui muito bem atendido pelo corretor que me atendeu aqui como terceiro. Qualquer coisa tem aqui o telefone dele. Então, não, e o fato de tu atender o terceiro muito bem atendido não gera incomodação nenhuma para o segurado e te continua ainda mais feliz também. Essa é a minha preocupação. Por exemplo, eu nem liguei para a pessoa que bateu em mim, nem falei com ela, porque o corretor dela tá resolvendo tudo para mim. Né? Eu procuro fazer isso. Eu digo assim, se a pessoa ligar para ti, manda ele falar com... É como se fosse um advogado. Fala com o meu advogado, eu sou teu advogado. Sim. E num mercado onde a gente tem aí dados que comprovam que a cada 10 veículos, somente 3 têm seguro, muito provavelmente pode ser que esse terceiro não tenha seguro, então pode ser inclusive uma venda nova, né? Tem muito carro para sem sua carteira. Então, essa de cotar e oferecer para um terceiro eu nunca tinha pensado, eu nunca vi ninguém que fez também, porque já tem os dados todos na teoria para poder cotar quase um seguro. Sim. Tem alguns que pedem, né? Alguns que pedem, mas hoje não consegui ainda fechar. Mas alguns pedem, sim. Tá, e aí, durante anos, então, você, né, colocou a sua rotina, achei muito legal também essa parte dos aniversários. E aí, agora tem a entrada do Arthur na sua equipe, Sim. né? Como é que tem sido isso? Como é que tem sido ter novamente uma pessoa na equipe? Como é que tá sendo essa divisão de tarefas? Na verdade, o Arthur hoje, ele fica mais como um produtor, né, na verdade, né? Ele também é home office, a gente não fica junto. Na verdade, eu tô meio que dando uma mentoria para ele, né, para ele aprender realmente a profissão, né? Ele quer ser corretor, quer sofrer também. Ele também não era do mercado de seguros. Totalmente diferente, trabalhava em cartório. Então, a burocracia ele já está acostumado. A burocracia, sim, a burocracia ele já tá sabendo. Então, ele tá lá no home office dele e a gente vai conversando, vou passando as orientações. Às vezes tem alguns clientes eu passo para ele, algumas cotações novas ele tá fazendo, tá aprendendo o seguro. Até eu falei para ele, temos que colocar ele numa corretora que tem um volume maior, para ele aprender. Já falei até com o Marcos, Oi, Marcos. Para passar uns dias na corretora para ele pegar a loucura que é, porque hoje eu tenho lá a minha produção, mas assim, não tem para ficar os dois ali o tempo todo. Ele pode ver muito, mas se ele está numa corretora que tem um volume maior, ele vai pegar muito mais casos e o jogo de cintura que precisa para ser um corretor mesmo. Com isso, você já vislumbra algo relacionado à sucessão? Você já chegou a pensar nisso? Você já parou para pensar a sua corretora daqui a 10, 15, 20 anos? Eu quero estar passeando de moto, né? 15, 20 anos. O Charles faz altas viagens, viu, de moto. Eu quero, a minha ideia, ele na verdade já é o meu escudeiro. Quando eu vou viajar, eu só vem a mensagem, ligue para o Arthur. Estou em viagem, ligue para o Arthur. Então, a ideia é essa. Eu ir cada vez me afastando mais e ele assumindo mais essa parte comercial e técnica, né? A gente tem no mercado de seguros hoje muitos corretores que não têm com quem fazer a sucessão da corretora, né? Até várias seguradoras têm aí uns projetos que tem de trazer os filhos dos corretores para dentro. Sim. E tal. Mas é muito difícil, assim. A gente vê hoje corretores bem grandes que não tem para quem deixar sua corretora. Eu tenho 2 filhos. O mais velho, ele está seguindo a carreira militar, vai se formar agora final do mês. E a minha filha, ela tá na parte de educação física. E ela não tem o perfil realmente para trabalhar com atendimento. Não é, ela vai atender pessoas, mas o perfil para trabalhar numa corretora de seguros, ela não tem o perfil, não adianta. Tentei, né, puxar alguém para trabalhar comigo, mas não teve jeito. Dessa vez. Eu lembrei agora que no nosso roteiro tem assim, perfil do consumidor catarinense, conservador, exigente. Aí eu lembrei uma história que tu me contou uma vez que tu precisava de uma chave reserva de um cliente, tu foi na casa do cliente e pegou a chave reserva. Conta essa aí pra nós. Fui. Tava lá trabalhando no belo dia, uma manhã, aí liga o cliente desesperado.
Charles, pelo amor de Deus, a minha esposa tá lá na BR-470, numa autoelétrica, e ela trancou a chave, o carro com a chave dentro. Daí eu olhei assim, poxa, mas é uma Ranger não, o carro da Ford também, a caminhonete nova, um modelo novo aí, que agora é uma híbrida, agora esqueci o nome. Mas como que ela conseguiu fazer a proeza de trancar um carro que é a chave presença? Daí, enfim, daí eu falei, pô, mas chaveiro, eu não sei como é que é aqui em Rio Grande do Sul, mas lá na região, chaveiro é um parto. Ou ele vem no outro dia, ou demora 5 horas para vir um chaveiro. É no tempo dele. Não tem prestador. Chaveiro, quando o cliente me pede chaveiro, aí ele falou assim, poxa, daí eu falei assim, tá, mas onde que tá a chave reserva? Tá na minha casa. E essa pessoa é um empresário, né? Daí eu falei assim, olha, se tu quiseres eu vou lá e pego a chave na tua casa. Daí ele falou assim, tá, então faz o seguinte, só um pouquinho. Que a casa dele era de tranca eletrônica. Daí ele me passou a senha no celular, vai lá, mas tem uns cachorros lá, mas pode ficar tranquilo que eles não mordem. Leva um pedaço de carne. Puta, quando eu cheguei lá, não era um cachorro, era 2 cavalos. Daí eu olhei assim, aqueles caras me encarando, mas disse, não, vou... Deu aquela subiadinha. Cheguei, daí começaram a balançar, eu disse, não, tá tranquilo. Fui lá, aí liguei pra ele, tá, vai me dizer onde é que tá, tô na casa. Daí, vai, tá vendo uma gaveta aqui, tô. Aí debaixo da gaveta tem uma bolsinha, tá, aí achei a chave. Aí lá fui eu, peguei a moto e fui lá salvar. Até hoje ficaram eternamente grátis. Viu? Ele gosta de trabalhar como que? Estafeta. Pegou a chave. Não, fora que às vezes, quando tem um cliente que precisa de... Até eu estava comentando com o Arthur agora, eu liguei numa seguradora para fazer uma carga de bateria. O cliente me ligou. Aí era 7 horas da noite, recebi a mensagem da seguradora, 10 horas a gente consegue, 3 horas para vir buscar alguém atender a cliente. Daí eu sempre ando com um cabo dentro do carro, e estava próximo da minha casa, peguei o carro, fui lá e eu faço isso direto, para não perder tempo. Deu a carga na bateria. Porque o estresse de ficar esperando não vale a minha tranquilidade, eu vou lá e resolvo. Hoje a gente sabe que prestação de serviço... A gente presta um serviço para o cliente, a seguradora presta um serviço para nós e para o cliente, e tem alguém que presta serviço para a seguradora. Sim. E hoje isso ainda, pós-pandemia, teve uma degradação muito grande na qualidade desse serviço, né? As seguradoras justificam que durante a pandemia diminuiu muito o número de serviços, muitas dessas empresas estavam alavancadas, os guinchos eram financiados, os funcionários tinham que pagar, acabaram demitindo muitas pessoas e vendendo muitos guinchos, que diminuiu muito o número de prestador. E pós-pandemia o mercado voltou ao normal e muitas das pessoas já se realocaram em outras profissões e não querem voltar. Então, aliado a isso, a seguradora sempre querer pagar o mínimo possível para cobrar o mínimo possível do cliente para poder vender mais, gera esse transtorno de às vezes tu não conseguir um prestador de maneira tão rápida para atender o cliente, né? A gente sabe que às vezes tem assim, tá, mas eu consigo um prestador aqui na esquina que me atende. Sim, só que ele está cobrando 5 vezes mais caro do que o valor que a seguradora projetou na hora que ela cobrou o teu seguro. Então, até eu estava num almoço agora eles sabem que é de tarde, que a gente estava gravando de tarde. Eu estava num almoço agora, algumas horas atrás, que um dos assuntos foi esse, a prestação de serviço dos guinchos. Então, as seguradoras estão tentando incluir tecnologia nisso para conseguir entregar o melhor serviço. Então, os guinchos têm aplicativo, tem equacionamento por aquele aplicativo, para poder medir a distância e quanto tempo demora para chegar no cliente, porque às vezes tu ligava pro guincheiro, não, meia hora eu tô chegando, só que o cara tava em Floripa e tem que atender um cliente em Blumenau. Exatamente. Então, as seguradoras estão usando um pouco mais de tecnologia para resolver esse problema, mas eu acho que ainda é um caminho que tem que ser trilhado e tal. Eu acho que as seguradoras elas têm que olhar mais essa parte dos serviços, até mais do que o sinistro, porque o que acontece mais é o atendimento, né? A gente tem muito mais recorrência de um guincho do que o sinistro propriamente dito. Então, isso aí, quando a gente pede a gente acende uma vela, né? Se for em 1 hora atendeu, meu Deus, tá show de bola. Que teria que ser o ideal, né? Mas não é assim, né? Até dentro da cidade, às vezes. Já peguei casos que o guincheiro estava fazendo um atendimento, ele pega também aquele outro atendimento, não terminou um para pegar o outro, enfim. O problema está acontecendo agora bastante com táxi também, né?
Não tá existindo mais táxi, todos os taxistas estão virando Uber. E aí as seguradoras estão começando a enfrentar dificuldade com táxi que antes não era uma dificuldade. Porque a gente até entende guincho, tipo assim, eu era de Triunfo, morava em Triunfo. Acho que deve ter um guincho na cidade. Se aquele ali tá ocupado, o outro vai ter que vir de outra cidade. Sim. Beleza, vamos ter que esperar mesmo. Mas agora táxi também tá virando um problema. As seguradoras estão tendo dificuldade de encontrar. Olha, mas eu digo isso nem só no produto automóvel, né? No produto residencial Sim. também. Bom, eu resido atualmente em Porto Alegre e eu troquei recentemente de seguradora do meu seguro residencial e eu precisei de um encanador no final de semana e aí eu liguei para a seguradora e aí ela falou, olha, hoje sem chance, eu consigo para a senhora, isso era no sábado, eu consigo para a senhora na terça. Eu, não, moça, você não tá entendendo. O meu sifão quebrou e eu preciso disso pra agora, porque senão eu não tenho como lavar louça, não tenho como mexer na pia. Então a senhora providencia o particular e depois pede reembolso. Eu, ai, meu Deus, tá acontecendo comigo. O assistência, tu citou do residência, quando eu vendo residencial, eu não foco na assistência. Eu sei que tem corretores que focam, vamos fazer uma limpeza. Da caixa d'água, não. É queimar o filme, assim, porque é sorte também. Eu precisei de uma assistência agora recente da geladeira e veio legal, mas eu já tive casos aí que é bem complicado, tá? É bem complicado mesmo. Assim. Sim. E esse também foi um assunto que foi falado no almoço ali. Tu conhece alguém que trabalha, por exemplo, com limpeza de ar-condicionado, que o filho também trabalha com limpeza de ar-condicionado? Ou que alguém é chaveiro, que o filho ou alguém vai virar chaveiro? Não tem, tá acabando as pessoas dessas profissões. Inclusive, eu li uma matéria há umas semanas atrás sobre que nos Estados Unidos esses profissionais estão sendo mais bem remunerados do que profissionais de alta graduação, porque não tem mais mão de obra desse tipo de serviço. Lá, por exemplo, climatização em alguns estados não pode desligar porque mofa a casa inteira. Sim. Então, o cara te pediu um valor, tu tem que pagar aquele valor para ele vir e consertar. O pessoal sai daqui para ir trabalhar lá e talvez ganharia tanto quanto aqui, né? Às vezes a seguradora contrata um profissional, treina ele e depois ele sai e vai para outro lugar. E não só no mercado de seguros, né? O Canadá esses dias estava com uma oferta imensa de açougueiros, necessitando desesperadamente de mão de obra, né? Porque ninguém não mais quer trabalhar com... Mas eu ouvi muito quando eu era mais novo, estuda para não precisar fazer tal coisa, sabe? Normalmente esses trabalhos braçais. Sim. E eu acho que muito da minha geração deve ter escutado isso também, e por isso tá faltando alguns tipos de profissionais agora. Tipo, ninguém foi... Isso é uma grande verdade. Ninguém foi falado assim, vamos ser chaveiro aí. A minha mãe sempre falou assim, estuda bastante para tu fazer o que tu quer fazer. Então, acho que é questões de gerações. Agora, quando a gente vai começar a faltar esses profissionais, muitas pessoas vão se capacitar para os profissionais, a faltar outros ali na frente, né? E essas pessoas hoje são bem remuneradas. Se trabalhar direitinho, vai ganhar bastante dinheiro. Sim. Inclusive, você tem um guincho. Mande o telefone pra gente. Sim, Fala com o nosso amigo Rangel. Também. Um pedreiro, hoje em dia, a remuneração de um pedreiro, nossa, se você pega um bom profissional, até porque tem isso também, né? Existem profissionais e existem bons profissionais. Exatamente. Né? Porque não é qualquer um que consegue chegar lá e dar conta daquele serviço, né? Então, realmente, bons profissionais, principalmente nessa mão de obra, tá complicado. Charles, tu que já viveu os dois lados, o que tu diria hoje para um comercial de seguradora ou um atendente interno, alguém que trabalha em seguradora? Vale a pena ser corretor? Vale a pena ser corretor. Mas tem que gostar. Tem que gostar da profissão. Não adianta querer dizer, tá tranquilo, tem horário livre, porque o horário livre é o teu WhatsApp. É o diabinho aqui, né? Porque às vezes tu pode cair na tranquilidade de ter teu horário livre e não fazer o que precisa ser feito, né? A gente tem que estar bem disciplinado, né? A gente diz, às vezes a pessoa assim, tu trabalha em home office, tá de pijama o dia todo. Não, eu me visto como se eu fosse sair, né? Porque senão tu acaba relaxando e não fazendo o que tem que ser feito, né? Mas eu acho que vale a pena. Vale a pena. É difícil. Não é fácil hoje tu conseguir fazer uma carteira. Eu tive sorte, vamos supor, entre aspas, de ter um balcão de vendas que era uma concessionária, né? Mas no primeiro mês eu vendi um seguro, né? Eu entrei em desespero. E aí depois a coisa tu vai pegando a manha, vai trabalhando, né? Mas
Mas é bem complicado hoje. A pessoa sair do zero sem ter um suporte, um balcão de venda, é bem complicado. Hoje, tu pegar clientes novos. Eu até vi me chamou bastante atenção, teve um episódio aí, eu não lembro agora de quem que é, mas é um dos sócios que ela trabalhou, acho que na Marítima. Na Chubb, Sim, a Thaís. Então ela ali falou realmente o que acontece. A gente, quando tá do outro lado, eu achava a mesma coisa. Chegava no corretor e falava assim, não, tem que vender vida. Não, tu tem que ir pro vida, tem que vender previdência, tem que fazer financiamento, consórcio. Só que a hora que tu tá do outro lado, ela falou assim uma coisa que eu também vi. Ela disse, ela viu a carteira, ela disse, não, eu vou revolucionar. E aí na prática não foi isso. E realmente eu também achei que, meu Deus, eu tenho toda a teoria. Pô, aprendi, fiz um monte de curso na seguradora, tal, e lógico, ajuda. Só que a prática é muito diferente. Assim, por isso que eu vou às vezes nesses treinamentos, se não é às vezes, esses tempos eu fui num da Allianz, que era um corretor que estava num treinamento de empresarial. Ele trabalhava, ele era especializado em venda de seguro empresarial. Esse eu dou, ele fala o que realmente ele está vivenciando. Mas a pessoa que só vende o curso e que não vivencia o dia a dia da venda, eu não dou muita moral para essa pessoa. Porque eu passei por isso, eu fazia os caras, dizia para os caras, mas só que eu não estava no outro lado, vivenciando aquele dia a dia. Então, a prática é muito diferente da teoria. Eu sempre falo assim para as nossas novas unidades ali, é que muitas vezes quando tu começa, por onde tu começa? Amigos, parentes, vizinhos. Sim. Só que se pensa num seguro, tu vai bater no teu tio. Ele já tem seguro. Tu vai ter que esperar aquele seguro vencer para poder cotar para ele e fazer com ele. Então, tem essa questão do timing do seguro. É muito bom por ele te dar a previsibilidade de tu saber quando aquele cliente vai comprar e tu conseguir te programar para abordar ele na hora certa. Mas para quem tá começando é muito ruim, porque às vezes tu tá fazendo seguro do teu tio, como eu falei, e ele renovou mês passado. Então tu só vai conseguir fazer daqui a 11 meses do seguro dele. Então às vezes tu bate em algumas portas, e se tu não tem uma reserva financeira ali para te manter, complica, que nem tu falou, o primeiro mês tu fez o segundo mês tu já fez 2, daí aquele já te indicou alguém, e aí a bola começa a aumentar, né? E as coisas vão ficando mais fáceis, porque todo mundo que a gente entrevistou até aqui, a grande maioria, na verdade, os clientes vêm de indicação. É indicação. O pessoal não vem muito assim eu fui lá e fiz aquilo e veio um monte de cliente. E para tu ter indicação, tem que ter cliente. E para ter cliente, tu tem que demorar um tempinho para ir conquistando eles. Então, é muito bom para quem já tá e um pouco difícil às vezes para quem tá entrando. Mas é possível, né? Tu tem que ter uma boa organização, abordar os clientes na hora certa e pegar esses clientes. E isso só reforça também aquela conexão que a gente sempre fala, né? Que o corretor, ele tem que realmente conhecer aquele cliente dele, né? Sim. Para gerar essa conexão, para gerar essa indicação, para gerar essa renovação no futuro, né? Aquele corretor que tá ali, fecha a pólice, tchau, nunca mais olhei pra cara do segurado, muito provavelmente esse segurado vai para um outro corretor depois. Eu tinha um problema muito sério que a minha carteira era de concessionária. Então, assim, era aquele cliente que comprou o seguro na emoção. Eu tinha os funcionários, na época eu cheguei a ter 4 funcionários, né? Eram 4 pontos de venda. Então, assim, ele vendia o seguro e nunca mais ia ver aquele funcionário. Então, eu herdei essa carteira. Então, lógico, perdi muitos clientes, porque daí sempre tem um primo, um tio, um irmão que vende seguro também, né? Daí, eu fiz com o meu primo, meu parente, enfim. Mas hoje em dia eu tenho uma carteira, acho que as minhas renovações hoje, mais de 95% eu consigo renovar. Então, até 100% posso até dizer, porque é difícil perder uma renovação, a não ser que a pessoa vendeu o carro, faleceu, enfim. Mas é bem difícil. Consegui fidelizar bastante a minha carteira. Como é que tu conseguiu lidar com essa pessoa que estava renovando um seguro que não foi tu que fez? Eu me identificava, porque o pessoal sabia, o Charles da Fiat Rivel, né? Fiz o meu nome lá, né? Então, principalmente aqueles que eu já tinha atendido sinistro, aí já tá tranquilo. Mas eu sempre ia me identificando a pessoa. E eu, quando eu apresento, eu sou bem técnico na parte de passar a cotação. Então, a pessoa, eu consigo ganhar muito cliente
a verdade que eu passo na hora que eu vou passar a cotação de seguro. Eu acho que isso aí, já tive bastante feedback. Pô, tu esclareceu bastante os pontos, porque eu passo a cotação e eu depois leio tudo para a pessoa novamente. Mesmo assim, ela vai me perguntar quanto é que é a franquia. Pô, mas qual que é a franquia? Estava escrito e eu falei. Sim. Né? Ela só olha o preço, né, hoje em dia. Né? A pessoa só vai olhar o preço. Isso acontece muito. Sim. Então, o senhor tem algum condutor de 18 a 25 anos? Nossa, isso aí sempre dá uma confusão. Não, não tenho. Tá, mas tem cobertura de 18 a 25? Tem cobertura. Exatamente. Dá muita dúvida no pessoal. Ou a gente mudou lá na minha unidade o método de perguntar. A gente não pergunta mais quem é o principal condutor. Porque cada pessoa entende o principal condutor de um jeito. E aí eu vou dar exemplos. Meu pai e minha mãe, o exemplo que eu sempre dou lá pro meu pessoal lá. A minha mãe, a professora, usava o carro praticamente todos os dias para ir para a escola para poder ir dar aula. Só que ela dava aula de manhã. De tarde, meu pai pegava o carro, ia para a roça, ia para isso e aquilo. Quem é que é o principal condutor neste caso? A gente que trabalha com seguro sabe que nenhum deles dirige no mínimo 85% do tempo, então o principal condutor é o mais jovem. Só que eles não têm esse conhecimento técnico. Eles, como cliente, o principal condutor na cabeça deles, acho que é a Maria Lúcia, porque ela usa o carro todo dia. Então a gente não pergunta mais, a gente pergunta quem são as pessoas na residência que dirigem o carro. E aí a gente pega o nome de todo mundo, e de 7 dias na semana, quantos dias dirige fulano? Tantos. E a gente interpreta quem é o principal condutor. E aí sempre gera essa dúvida do 18 a 25, se tem cobertura ou não tem cobertura. Eu faço essa mesma pergunta. A pessoa diz, quem é que dirige esse carro? Ele já me respondeu que é casado. Tua esposa dirige? Dirige. Então me passo, no meu questionário que eu passo, tem cônjuge, se o cônjuge dirigir, CPF. Daí eu vou olhar quem é o mais jovem. E eu boto o principal sempre o mais jovem, independente se ela pegar uma vez ou não. Porque a gente sabe que na hora do sinistro... Porque assim, o corretor hoje, eu acho que não é só comigo. Quando dá o sinistro, a primeira coisa que eu vou olhar é o perfil. Para ver como é que tá o perfil. Porque já dá aquele gelo. Tu não sabe o que o cliente te respondeu agora, mas na hora que dá o sinistro... Não, o cliente te respondeu agora e o sinistro deu 10 meses depois. Ele pode ter se separado, ele pode ter tido um filho. Então, assim, cada sinistro já dá aquele gelo. A primeira coisa que eu pego é olhar a pólice, se quem é que tá no perfil. Aí, para você, cliente, não esqueça, durante o ano você tem que avisar o seu corretor se houve alguma mudança, se você se separou, se você casou, se você se mudou de residência ou não. Porque tem clientes que acham que isso não acontece. E quantas indenizações a gente já viu negadas por isso, no sentido de deu sinistro, o cliente vai ligar direto para a seguradora sem a ajuda do corretor, e ele sempre a seguradora sempre pergunta isso no momento da abertura. Sim. Mas quem é o principal condutor? Se ele não tem esse conhecimento e se ele não sabe interpretar, né, essa utilização, quantos sinistros a gente já viu negado, porque na pólice estava o Charles, mas quem bateu foi a Ana Júlia, mas a Ana Júlia se considera a principal condutora e falou na hora da abertura do sinistro. Por isso que eu prefiro fazer o aviso, eu faço todo o processo. Porque se tem alguma coisa que desvirtua ali, eu já corrijo para não sair entorto lá na seguradora e não ter problema futuro. A gente teve até um caso bem curioso nesse caso, que teve o sinistro, a seguradora ligou para o cliente e perguntou quem era o principal condutor, e ela falou, o principal condutor é o meu marido. Ele, como é que tu usa o carro? E ela, não, eu uso o carro e levo meu filho na escola todo dia, meu marido é caminhoneiro, mas todo final de semana a gente vai a tal cidade, que ficava uns 400 quilômetros, e volta, e meu marido que dirige, então ele é o principal condutor. A cliente deu a explicação para a seguradora, não, mas a senhora dirige o carro todo dia. Aí veio a negativa, eu fui ler as condições gerais. Diz a definição de principal condutor naquela seguradora era a pessoa que utiliza o veículo no mínimo 85% do tempo. Tá, mas ela ia buscar o filho na escola e voltava, dava 15 minutos por dia. E a viagem do marido dava tipo 4 horas para ir, 4 horas para voltar. Quem é o principal condutor da seguradora? A seguradora ficou na dúvida e acabou indenizando. Mas não é claro se é número de dias, se é tempo, se é quilometragem rodada. Eles botam percentual, enfim, é discutível. Isso mas o percentual referente ao tempo, referente à quilometragem, referente ao número de dias. Então, neste caso ali, realmente era um uso, não sei se misto, mas nesse caso eu teria colocado a mais jovem, que era ela, para não ter esse tipo de dúvida na hora de um sinistro. Mas são problemas que às vezes acontecem, o corretor tem que estar muito bem orientado de como agir numa situação dessa. Eu sempre coloco o mais jovem, independente.
marido e mulher, tem o filho, o filho dirige, quanto tempo? 2 vezes, então eu já boto ele, então vamos colocar, às vezes eu perco o negócio, mas eu sei que eu posso deitar no meu travesseiro, se der um sinistro, não vou me... Eu falo assim, porque a pessoa já vem, né? O filho liga para pedir, mas o carro é para a minha mãe que dirige. Eu já sei que é então me passa teu CPF aqui, ele não quer passar. Mas eu faço o cálculo, às vezes eu perco o negócio, mas não faço o seguro, porque não vale a pena. Eu falo assim, tu vai estar pagando uma coisa que quando tu precisar, tu não vai ser atendido. A gente teve um outro caso. Agora eu começo a lembrar de vários casos curiosos. Que era o principal condutor, o pai. Quem bateu e pediu o guincho, o filho, 3 da manhã. A seguradora abriu uma sindicância. E aí depois veio uma negativa. A negativa era as fotos do Instagram do filho. Eu lavando meu carro. Eu indo na festa com não sei o quê. Eu instalando o som no meu carro. Tinha tudo do guri com o carro e a seguradora hoje em dia facilitou bastante o trabalho de sindicante, né? Sim. Então... E Charles, você, como a gente colocou, você anda de moto, né? Esse foi um público também que te trouxe apólices? Como que é aí a sua relação com os motociclistas? Sim, eu tenho bastante seguro de moto, né? A gente vai na roda de amigos aí, trabalha com o quê? Trabalha com seguro, enfim. Tem a apólice vencendo, daí eu já vou pegando, ou vai fazer o primeiro seguro, né? Eu falo bastante disso, porque moto, furou um pneu, tu precisa de um guincho. Né? Eu falo assim, não tem condição de fazer, vamos fazer pelo menos um contra terceiros. Tu vai ter o guincho, que é o calo, tendão de Aquiles do motociclista, é assistência, né? Na hora de quebrou a moto, arrebentou uma corrente, enfim. Então, isso aí me trouxe bastante cliente também na parte de seguro viagem também. Eu vendo bastante para motociclista que vai para o Chile, para a Argentina, enfim. Agora com essa necessidade de exigência que a Argentina está colocando aí, abriu um leque aí para os corretores para vender seguro viagem. E você sente que ao longo dos anos o mercado foi sendo mais gentil com o público dos motoqueiros? Porque antigamente a aceitação era bem mais restrita, né, para motos do que é hoje. Hoje tem muito mais seguradoras. Tinha uma época que era a Porto, a Sul América, na época que vendia, que era o melhor. E a Porto ainda com uma certa cilindrada, né? Só aceitava acima de uma margem. Moto abaixo de 300 cilindradas, ninguém aceitava. Hoje em dia aceita. Minha filha tem uma bis, faço seguro da bis dela e muito mais seguradoras trabalhando, Allianz, a própria HDI também, seguradoras que nem pensavam em trabalhar com moto. Viram um nicho aí que hoje cresceu muito, né, as motos, né, muita moto na estrada, mobilidade, né, então até as próprias scooters agora já dá para fazer, fiz alguns seguros já de scooter. Então, as elétricas, então é um nicho aí que dá para trabalhar legal também. Charles, você falou ali que quando o cliente te liga, a primeira coisa que tu olha é o perfil. Não te preocupa as coberturas de terceiro do cliente? Como é que tu trabalha lá? Tu bota a cobertura de terceiros alta ou não? Porque hoje tu vai pegar o carro popular mais barato do Brasil, Kwid, que é 75 mil. Eu lembro de quando eu comecei a trabalhar com seguro, 95% dos clientes da corretora tinha 75 mil de terceiros. Sim. Como é que tu lida com isso lá hoje? Eu tento colocar, quando é um seguro novo, eu tento colocar no mínimo 200 mil, conta do DM. DC eu sempre boto 400, 250, 400, depende. Aí se o cliente diz, não, mas eu quero diminuir, aí eu diminuo. Mas eu falo, olha, a diferença é pouca, porque a hora que você recalcula, ele vê lá, mas deu tão pouco. Às vezes a pessoa manda, mas eu acho que menos... 150 é o mínimo, mas é pouco, muito pouco. 150 é, como tu falou hoje, o carro popular, é isso. Né? Mas o DC, no mínimo 250 mil eu coloco. Porque não tem como fazer menos que isso. A não ser que o cliente peça, porque daí eu deixo tudo registrado, eu uso muito, 99% é o WhatsApp. Então eu tenho ali, se um dia ele disser, não, mas deu um problema, não teve IS suficiente, eu tenho lá registrado que eu ofereci mais. Eu já vi casos também, mas daí não foi com a sustentário de mercado, de um corretor ser processado por um cliente por não ter sido bem orientado, porque a diferença de custo de contratar 100 mil para 500 mil era tão baixa que ele conseguiu provar que ele não deixaria de contratar se fosse oferecido para ele, e o corretor foi considerado culpado. E nas renovações eu sempre
dou um upgrade nas coberturas, vou aumentando um pouquinho cada ano. Aí, não, às vezes a gente aumenta e o cliente diz, não, eu quero igual como estava ano passado. Aí tu vai lá, baixa R$30. Só que ele quer, vou dizer, eu ofereci. O meu trabalho como consultor, eu falo assim, não, mas é pouco. Aí a gente dá o exemplo, ó, um carro, olha esse carro, se tu bate atrás de um, sei lá, uma BM, um carro de maior valor, um Volvo, qualquer carro também hoje, né? Vai trocar um para-choque de uma Compass é 5 mil. Só o para-choque. Eu renovei meu seguro há 2 semanas atrás, pra bater a meta do mês lá. Faltava, assim, a gente desesperado, pelo amor de Deus. Eu falei pra Rogério, seu seguro vai vencer. Meu seguro vencia 20 de novembro, eu renovei ele no dia 31 de outubro. 31 de outubro, que só liberava a cotação 20 dias antes, porque a gente tinha que bater a meta na seguradora ali. Não vou dizer qual seguradora que é, mas tu sabe qual é que a gente tava pedindo produção. Sei. E aí eu botei 2 milhões de danos materiais e 2 milhões de danos corporais. Eu nem sabia que estava passando tanto assim. Antes o limite era mais ou menos normalmente 1 milhão. E passou. E a diferença, eu tinha 750 mil. 750 mil para 2 milhões, deu diferença no ano de R$70. 2 milhões? Uhum. Tem 2 milhões de danos materiais e 2 milhões de danos corporais. E aí a pergunta é, R$70 por ano, dividido em 10 parcelas, dá R$7 na parcela. Aí o pessoal lá do escritório, pra que tu quer 2 milhões? Eu falei, gente, é R$7, é mais barato que o café que eu vou pegar ali na esquina. Com certeza. E vai que dá algum problema, entendeu? Não tem por que correr esse risco por um custo tão baixo. E aí eles também gerou a dúvida assim, mas por que é tão barato? Eu falei, porque a chance de dar um problema acima de 750 mil, que é onde eu já estava, é muito baixo. Então a seguradora cobra proporcional. Quanto mais alta é a cobertura que tu contrata, mais barata ela fica. Estatisticamente, né? Ela vai ficar dentro ali dos 200, 250 e... Só que assim, hoje tu dá uma rateada na rodovia, acaba batendo num caminhão, tu tira um caminhão fora da pista, um caminhão hoje custa R$1 milhão. Tranquilamente. Aí tu pega mais a carga do caminhão, mais a carroceria que tá atrás, mais tudo. Então, assim, não é uma coisa impossível de acontecer. Não. Mas a gente tem que estar protegido para isso. Se tu for colocar isso, e era o correto, né? Tu colocar toda essa informação pro cliente, ele vai pensar, mas no dia a dia tu acaba não... Ele não te dá esse tempo para tu falar. Não dá esse tempo e ele quer resolver, ele vai olhar o custo, é aquilo que eu falei, às vezes está com 150 mil, te oferece 300, que vai dar lá 30, 40 reais. A pessoa pede, não, quero o mesmo valor que eu já tinha no ano passado. Sim. E aí, o que tu vai fazer? Faz o que o cliente manda. Tá escrito, o cliente que manda. Então, eu ofereci, que foi o meu papel. Sim. Charles, tem algum ramo hoje que você olha assim, você fala, acho que esse ramo é interessante para quem está iniciando, olharia com mais carinho? Olha, o produto, consórcio. Consórcio. É uma coisa que eu tô estudando, tô lendo, tô tentando incutir isso. Tem que saber. Eu tenho alguns amigos que trabalham só com consórcio, eu vou tentar fazer uma intensiva com eles para poder pegar que ainda não tem o feeling para oferecer e ter aquela confiança de poder oferecer o produto e fechar. Ainda eu fico muito na dúvida se é uma pessoa que entende mais, vai me pegar e esse tipo de coisa. Um produto financeiro, eu entendo que a pessoa tem que passar segurança para o cliente, porque se tu não passar segurança, tu ficar gaguejando para ele numa situação, eu acho que o consórcio tem que estar na ponta da língua tudo que as objeções dele, né? Então ainda eu não tenho segurança para poder vender mais produto, mas eu acho que é uma coisa que hoje está, pela atual conjuntura econômica, é um produto que está... taxa de juros 15%, o pessoal vai ter que achar outra alternativa. Exatamente, poder... eu acho que... Falta de crédito no mercado. E assim, falando de produto residencial, eu acho que é uma coisa... Minha carteira hoje é 90% automóvel. Esse ano, até eu vim conversando com o Arthur, foi eu comecei a falar mais do ramos alimentares, né, do residencial, do empresarial. Então, assim, eu tive bastante retorno positivo, assim, consegui trazer bastante cliente nessa parte, assim, tá crescendo a minha carteira nesse ramo. É uma coisa que eu tô falando bastante, porque tu acaba não falando, né? Tu cai naquela
trilha lá do automóvel, tu fecha o seguro de automóvel, tu não fala mais nada. Não, fechei o negócio e acabou. Fechou, tchau, obrigado. Exatamente. Tu até coisa. fala de outra coisa, o teu time, como é que tá? Tchau, 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 tchau. E passa aqui o número do cartão e vida que segue. Mas hoje eu falo assim, tá aí, o residência, tu viu esse vendaval? Esse tempo tem até um caso, tem uma amiga minha que anda de moto lá de Balneário Camboriú. Daí tava olhando assim, tava tomando um café, olhando no Instagram, ela postou lá pegando fogo no prédio dela. Daí eu falei, poxa, o que deu aí e tal? Não, pegou fogo no... Tu tem seguro do teu apartamento? Não tenho. Pô, agora tu vai ter, então. Sim. Aí, não, vou passar aqui, é bem baratinho, o apartamento é barato, fiz o seguro. E a tua pet? Não tem uma também. Daí fiz o seguro do apartamento dela e da pet, por causa do que ela viu pegando fogo no apartamento dela, embaixo. Imagina se o apartamento dela estivesse pegando fogo. Tu não ia se sentir culpado de não ter oferecido isso antes? E eu nunca tinha oferecido. A gente já tinha viajado para lá e para cá e... porque às vezes a gente teve um caso lá na unidade de Triunfo que, infelizmente, um dos nossos clientes se acidentou na rodovia e morreu o marido e a mulher. E o pai dele foi lá perguntar se ele tinha seguro de vida. E aí a gente falou, não tem. Tem só o seguro do carro e tal. E aí fica aquela questão assim, até que ponto a gente tem a responsabilidade de ter que ter oferecido isso para ele ou não, né? Então eu sempre falo que é a responsabilidade do corretor oferecer esse tipo de cobertura, nem que o cliente diga não. Então assim, tem aqui o seguro do teu apartamento, custa tanto. Tu quer? Não quero, Charles, obrigado. Beleza, tua parte tu fez. Que nem tu falou ali que ficou registrado no WhatsApp que ele pediu para tu reduzir a cobertura de terceiros. Acho que é bem legal a gente ter isso também dos outros produtos. Principalmente o residencial, né? Que é onde a pessoa mora. Imagina, a Ana tava com um problema com o sifão e já foi um transtorno na vida dela. Imagina se o apartamento tivesse pegado fogo, né? Essa situação que tu falou já me aconteceu algumas vezes e aí eu fico louco da vida, que o cara do seguro do automóvel me liga, ô Charles, eu ralei meu para-choque, eu tenho os pequenos reparos. Aí eu olho assim, putz, não ofereci, tu não tem. Mas ano que vem, a seguradora lançou um produto aqui, na tua renovação eu coloco. Mas pensa que eu fico mal com isso, como tu falou. Sim. Eu não ofereci para ele. Então, hoje, nas renovações, eu faço o cálculo que ele tem. E, tem essa cobertura aqui de pequenos reparos, tem essa da troca do para-choque, tem esse do pneus do pneu. Os pneus de suspensão. Isso, da suspensão. Eu ofereço agora. Porque eu tive 2 casos que eles me falaram, tem, porque provavelmente falou com o a oficina, às vezes da oficina. A oficina, ou falou com algum, ele não falou para mim. Né? Mas é engraçado que em particular que me pediu isso na renovação ofereci, ele não quis. Olha. Então, mas enfim, acontece. Eu ofereci. Ofereceu. A pessoa, mas eu fiquei muito mal por não, eu tinha esse produto na prateleira para oferecer para ele e eu não ofereci, então. Provavelmente tu não ofereceu porque de 10 clientes que tu ofereceu, os 10 disse não. Às vezes acontece. Exatamente, mas eu hoje em dia já ficou, eu sempre ofereço, porque eu sei que se a pessoa me perguntar, eu vou estar com a consciência limpa e não vou estar... Não tem, lembra que eu te ofereci, você não... eu te ofereci, daí se eu não lembro, daí eu vou lá e puxo. A gente está fazendo um trabalho lá, que a gente está pegando uma relação de todos os clientes que têm seguro de carro e não têm seguro de casa, estamos ligando um a um. Oi, o senhor tem o seguro do seu carro aqui conosco, a gente viu que o senhor não tem a proteção da sua residência, eu gostaria de ver uma cotação. Não quero, obrigado. Beleza, a gente ofereceu, fez a nossa parte como consultor de seguros dele. Então, acho que isso é até uma recomendação para você, corretor, ofereça o seguro residencial, ele é muito barato. Aqui na região sul a gente teve um tornado semana passada, tivemos enchente, tivemos diversas situações, eu acho que o custo que o seguro residencial cobra versus o que ele entrega de proteção para a pessoa é muito baixo, assim. A gente até tinha feito uma arte, quando o Arthur começou, a gente fez uma arte ali no marketing, dizendo que a gente tinha uma campanha, que o Arthur eu mandei para todos os clientes, assim, e ele começou a ligar, eu disse, eu filtrei lá quem não tinha realmente o residencial, que era bastante, né, porque eu tenho poucos, e aí ele fez essas ligações, então não converteu tanto, mas já incutiu que a gente tem o residencial. E eu aproveito bastante quando dá essas calamidades aí para poder, para a pessoa sentir, né? Ela tem que sentir a dor, né? E se acontecesse ontem
isso na minha casa, né? Tem Como é que iria ficar e esse é uma coisa vendaval? tão incerta, né? Eu fico pensando naquela cidade que foi devastada, Nossa. Rio Bonito do Iguaçu, se eu não me Isso, engano, né? exatamente. Aquelas pessoas, provavelmente, elas não imaginavam que daqui 12 horas vai passar um tornado aqui e vai destruir a minha casa, que eu demorei a vida toda pra construir, né? Porque se elas soubessem daquilo, provavelmente, há 12 horas atrás, elas estariam lá contratando o seguro residencial delas, né? E é isso, é um evento incerto, improvável, né? Então, Eu tenho um cliente que toda vez que dá essas notícias, ele me chama: Ô, Rogério, atualiza pra mim aquela cotação do seguro do galpão lá. Chega a ser engraçado. Eu falo: olha, o preço não deve ter mudado desde a última vez que eu cotei pra ti. Considera mais ou menos esse. E o mas pessoal ele contrata? Essa vez contratou. Então tá valendo. Agora vamos ver se ele vai pagar. Mas que ele contratou, ele contratou. E quando acontece isso, o pessoal do automóvel também cobre vendaval, Sim. cobre se cair uma Sim. árvore em cima, cobre Isso. granizo, aí começa a ligar, né? Tu já tinha falado que cobre, mas eles ligam de novo. Só pra ter certeza. Exatamente. Tá ativo o seguro, né? Tá ativo, tá tudo pago, minhas parcelas. Bom, Charles, a conversa tá ótima, mas a gente vai se encaminhando já pro final. E tu não E a precisou usar a tua colinha, tu viu? Vou precisar agora. Já vai precisar, porque você sabe que a gente tem, então, aquelas Pois é. 3 perguntinhas no final, que é de praxe aqui do nosso podcast, né? Então, eu já vou fazer a primeira para você. Já estando do lado da seguradora, hoje como corretora, há quase 40 anos de profissão dentro do mercado de seguros. O que toda seguradora tem que escutar e a gente não tem coragem de dizer? Só porque eu falei que ele não ia usar a colinha. Eu vou olhar aqui. Viu, Ana? Ele tá usando a colinha. É, A gente tem que mudar essas perguntas na próxima temporada. Boa! As pessoas não vêm preparadas. não, eu acho que as seguradoras, a gente até conversou aqui na questão do perfil, enfim. Mas hoje o que as seguradoras têm que ouvir é que a gente vende um contrato de confiança. O contrato de seguro é uma promessa, é um contrato de confiança. E na hora do sinistro, ele vira uma desconfiança, né? Os processos hoje das seguradoras, toda aquela papelada que eles pedem, tudo gera uma insegurança jurídica. Em vez de ser uma segurança jurídica, ele gera uma insegurança jurídica para o cliente, né? Que ele vê como a cultura do não. Então, acho que tem muitas seguradoras que estão vindo no mercado, algumas mais antigas já estão tendo esse movimento de simplificar os processos, né? Ter mais clareza nos processos. Então, eu acho que quanto mais clareza nos processos de sinistro, vai ajudar muito no mercado, porque hoje, se você fala com qualquer roda de amigos, fala que a seguradora ela quer negar. É o que a grande população É aí o vê. consenso. É um consenso que eles querem. A seguradora sempre vê algum motivo para negar. Então, essa simplificação nos processos é que vai ajudar a tirar essa ideia da seguradora não quer pagar. É muito pelo contrário, ela quer indenizar, né? É lógico que existe uma minoria aí que realmente frauda. Existe a fraude, a gente não vai dizer que não. Mas a maioria esmagadora tem bom senso, trabalha direitinho, é honesto. Então, acho que a simplificação dos processos, a clareza, é que vai ajudar e é o recado que tem que dar para as seguradoras. Muito Boa, bom. muito bom. Seguindo nessa linha, então, o que todo cliente precisa escutar e a gente não tem coragem de falar? Isso aí a gente até veio de encontro que eu tinha meio que anotado aqui, que o seguro mais barato nem sempre é o melhor, né? A diferença ali que a gente até comentou de um eventual sinistro que de 50 mil para 200 mil pode ser a diferença da tranquilidade quanto de quebrar, né? Da pessoa quebrar. Então, quando o corretor te oferece uma cobertura maior, realmente ele está pensando num eventual, num futuro hoje, na realidade do mercado. Hoje, 50 mil, hoje não é inconcebível ter uma cobertura de terceiros nesse valor. Então, seria isso, olhar as coberturas e pesar, né? Pesar o que está pagando realmente. Tanto que hoje eu coloco sempre as coberturas primeiro e depois digo, olha, você está pagando esse valor por todas essas coberturas que você está comprando. Então, a pessoa tem que ver o valor do que ele está comprando, né? Não só olhar, querer ver o valor do custo que ele está pagando, tem que ver o valor das coberturas que ele está adquirindo.
Ótimo, Eu uma não ótima queria. dica isso também, né? A maioria das vezes a gente primeiro coloca o custo para depois explicar as coberturas. Eu procuro colocar as coberturas e depois, ó, você está adquirindo todos esses pacotes de coberturas por esse valor aqui. Legal. E para finalizar, então, o que todo colega de profissão sua, o que todo corretor precisa escutar e a gente não tem coragem de dizer? Isso aqui é empatia sem técnica, é só simpatia. A pessoa tem que estudar o que está vendendo, saber ler as condições gerais para oferecer um produto moldado para o cliente que ele está atendendo. Acho que o corretor ele tem que ser o consultor do cliente, né? Porque num sinistro que for negado por um erro técnico teu, a tua empatia não vai servir de nada. Então, acho que o recado tem que ser dado, é que tem que estudar o produto. A gente vê cada barbaridade aí no mercado, assim, a gente pega algumas cotações, algumas coisas que eles falam, que alguns colegas aí de trabalho, que tem que estudar. Eu acho que é o principal recado que tem que dar para os corretores. Vamos estudar, gente, vamos olhar a condição geral. Porque as condições gerais mudam e ainda muito. entre seguradoras elas são muito diferentes e também. já é difícil tu ler as condições gerais e tu não consegue entender e tu liga pro comercial e ele também não sabe. Ele te manda entrar no chat. Não é comigo. Aí tem assim, itens cobertos. Aí tu roda mais 2 páginas abaixo. Itens não cobertos. É aquela coisa que tava no coberto tá no não coberto. É aquilo que eu falei da simplificação, né? Tu vai ler uma condição geral, tu te arrepia todo, porque não cobre nada se tu for olhar mesmo, né? Eu nunca vou esquecer que uma vez eu fiz um seguro de RC geral para um cliente e ele me perguntou tudo que cobria. Eu falei, cara, só tem um jeito, ler as condições gerais aqui. E daí ele, tá, mas aqui diz que não tem nada, diz que cobre, depois diz que não cobre, eu não entendi nada. Eu falei, cara, pelo menos... Aí ele falou assim, pelo menos eu vou ter um pau podre pra me agarrar, né? E eu falei, mais ou menos isso. O RC é complicado. Porque ele é muito interpretativo, né? E vai muito tem subjetivo. questões judiciais também, que pode ter cobertura ou de não. RC profissional que o médico passou pra mim, eu disse, não tem cobertura. Aí ele veio, começou a falar, isso aqui não vai ter cobertura. Cobriu. Não sei, tá na seguradora. Vamos ver o que vai acontecer. Tive... pra mim, olhando, eu disse assim, eu falei pro médico, a decisão final é da seguradora, mas pelo que tu me colocou aqui, tá com um processo do CRM, né, que veio uma denúncia, tá aqui não vai... É uma coisa contratual, não foi um procedimento que ele fez. Sim. Foi uma discussão com a secretária dele. Eu entendo que não é um erro profissional eu dele. tive um ali de seguro foi um RC dentro de uma pólice de empresarial que eu falei, cara, não adianta nem te abrir isso aqui não tem cobertura. Aí o pessoal trabalha, vamos abrir, né? Deixa a seguradora negar. Pagou. Então eu falei, gente, como assim? A pessoa tropeçou dentro de um mercado. Que culpa o mercado tem? Por incrível que pareça, existe um laudo da porosidade do piso do mercado, conforme a ABNT tal, para que a pessoa não escorregue. O dele estava ok. E a pessoa estava correndo, caiu e a seguradora pagou. Aí eu falei assim, pra tu ver, né? A gente nunca pode cravar, certo? Se dá ou não dá. É o que eu falei pra ele. Eu entendo que não, mas vamos submeter a seguradora. Quem vai dar o parecer, quem paga é a seguradora, né? Eu só encaminho. Sim. Bom, Charles, gostaríamos de te agradecer imensamente pela participação. Temos aqui uma caneca. Opa! Você tomar café de manhã. Para você lembrar agora. da gente. Quando você estiver ligando pros clientes, dando feliz aniversário, tomando um café, lembrando da gente. Nas próximas conexões eu vou estar lá. Isso daí. O Charles é uma unidade que participa de quase todos. Acho que pouquíssimos. Um ou outro você não participou. Quando eu tô de carro, uma vez tinha um. Caía o tempo todo que caía a internet. Ele participa sempre das nossas conexões. Muito obrigada pela presença. Obrigada pela parceria também no dia a dia. A gente veio brincando no caminho. Você é uma unidade que nos chama pouco. Nos chame quando for necessário. Você sabe que você tem o nosso suporte ali. Hoje que eu posso ligar. Será sempre bem-vindo a sua ligação. E para você, então, que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Você também, lembrando que a gente está finalizando a nossa temporada. Já vou pedir, antes de passar
a palavra para o Charles e para o Rogério. Se fez sentido esse podcast para você, se você acompanhou a gente até aqui, deixa o seu comentário, deixa a sua curtida, compartilha ele para um colega de profissão ou para um amigo que você fala, olha, essa frase aqui fez sentido, vem assistir esse episódio da Sustentária aqui comigo. Faça isso que vai nos ajudar também para que a gente volte na segunda temporada, não é? Isso aí. Charles, muito obrigado por ter vindo. Dirigiu o quê? 9 horas para mim. Não, né? Dá 7 horas, mais ou menos. Não dá tanto assim. O Rogério que dirige pouco, então. Dirige devagar, porque eu achei longe esse negócio. 7 horas, né? Eu saí 5h10, cheguei aqui 11h30. É que ele sabe onde é que tá os radar. Também. Sei também. Muito obrigado por ter vindo, participar do nosso podcast. É um prazer ter você aqui. Prazer ter você fazendo parte da Sustentária. Conte sempre com a gente, com o que você precisar. E para você que está nos escutando, nos assistindo, muito obrigado por ter assistido mais esse podcast. Como a Ana falou, curte, compartilha e principalmente leve esse conteúdo para outras pessoas que você acha que é interessante. Muito obrigado. Amém.